A Selic recém caiu para 5% ao ano, e já não está rendendo quase nada, e você quer passar para uma renda variável. Só que dessa renda variável você ainda não sabe se investe em fundos imobiliários ou ações de empresas. E agora? Seus problemas se terminaram-se! Fala aí, meu nome é Tyron Rangel Mafia, este é o canal Mafia T, e no tema de hoje eu vou comparar fundos imobiliários com ações de empresas. Já deixe seu like, se inscreva no canal e dê uma forcinha para o canal crescer, tá ok? Confira o vídeo. Mas antes de tudo, não se esqueça de assistir o vídeo acima, que eu dou 6 dicas muito importantes para quem quer investir em fundos imobiliários. Está no card acima. Roda a vinheta! O primeiro aspecto que eu vou comparar é a finalidade dos ativos. Ou seja, qual é a finalidade de um fundo imobiliário e qual é a finalidade de uma empresa. Ambas têm a finalidade de gerar lucro, só que esse lucro pode vir de duas maneiras distintas. Uma delas é a distribuição de dividendos. E o que é distribuir dividendos? É distribuir parte do lucro líquido para os acionistas ou cotistas. É uma espécie de prêmio para quem depositou a confiança naquele ativo, quem quis investir nesse ativo. A outra forma de lucrar é através da valorização do ativo. Quanto mais a empresa se valoriza, ou fundo imobiliário no caso, maior vai ser a valorização do ativo. Os fundos imobiliários são focados em distribuição de dividendos. 95% de todo o lucro líquido que um fundo imobiliário tem, ele repassa para os seus acionistas. E os outros 5% cabe ao gestor decidir onde ele vai pôr esse dinheiro. Se ele reinvestir, esse dinheiro vai ser retornado para o acionista em forma de valorização patrimonial. É importante ressaltar que a maioria dos fundos imobiliários distribuem dividendos mensalmente. Isso é muito bom para as pessoas que querem ter uma renda passiva. Já as empresas têm como foco o crescimento. Algumas delas têm lucro constante, mas não repassam aos seus acionistas, ou repassam muito pouco. Isso porque eles preferem pegar esse dinheiro e reinvestir na própria empresa. E se a empresa cresce, o valor do ativo também vai crescer e o investidor vai ficar feliz de qualquer jeito. Existem também as empresas do tipo vaca leiteira. Elas se assemelham muito com os fundos imobiliários. O que acontece? Essas empresas elas não têm tanta capacidade de crescer mais porque elas já são muito grandes. Então, todo o lucro que elas têm, elas redistribuem para os seus acionistas. Só que a maioria das empresas são focadas no crescimento. Essas aí são exceções. O segundo aspecto é volatilidade. Nada mais é do que a variação que esse ativo vai ter durante um curto período de tempo. Se ele vai crescer muito ou se ele vai cair muito. Um fundo imobiliário não sofre tanto com isso. Ele é considerado um investimento seguro, teoricamente. Não quer dizer que não vai ocorrer uma alta volatilidade. Isso aí vai ocorrer em algumas situações. Porém, é muito difícil que isso ocorra. Pode acontecer caso o inquilino resolva sair de um imóvel e o fundo só tem 1 ou 2 ou 3 imóveis, poucos imóveis. Então, se o inquilino resolve sair, provavelmente esse fundo vai cair bastante. Que merda, hein? Se o fundo estiver vazio e aparecer um inquilino, é capaz do fundo subir bastante também. Glória a Deus. Já as ações, elas podem ter variação de 10, 20 ou até 30% em um só dia. Porra, tudo isso? Isso não quer dizer que uma empresa vai se valorizar ou desvalorizar 30% no mesmo dia. Isso aí é quase que impossível. Mas por que isso acontece? Isso acontece geralmente porque as pessoas negociam o valor futuro da empresa. Não é o de agora, é o que a empresa vai ser daqui a alguns anos. Para o futuro! E é por isso que é normal as pessoas negociarem os ativos de uma empresa por muitas vezes o valor patrimonial dela. 2 vezes, 5 vezes, até 20 vezes é possível você ver o pessoal negociando. Aqui tem coragem. Agora vem o terceiro aspecto, que é a complexidade na escolha do ativo. Para escolher um FII não é tão simples, mas também não é tão complexo. Então, se você vê um fundo com rendimento constante e que ele tenha vários imóveis que tenha liquidez...
Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa. e que esteja no preço bom, tá tudo certo. Se tratando de ações, o maior desafio do investidor é descobrir qual que é a empresa. Essa é a pergunta de $1 milhão. Qual que é a empresa? Aqui no Brasil, essa empresa é a Magazine Luiza. Essa empresa teve uma valorização de 30.000% em 4 anos. Ou seja, se você colocou R$1.000 há 4 anos atrás, hoje você teria R$300.000. Eu teria vendido no meio do caminho. Certeza. No geral, a empresa não basta ser boa. Ela tem que ser melhor no futuro. Para vocês terem uma ideia, uma empresa com lucro imenso pode sofrer desvalorização do seu ativo, Você tá falando sério? caso este lucro seja menor do que os lucros anteriores. Assim como uma empresa que der prejuízo agora, mas que tenha dado prejuízos maiores anteriormente, pode ter seu ativo valorizado. É tudo questão de expectativa de que vai melhorar ou vai piorar. E a mídia influencia muito nisso. Um exemplo disso é a valorização que a gente teve aqui no Brasil dos ativos de frigoríficos quando a China anunciou que os porcos de lá estavam morrendo. Teoricamente, se os porcos de lá estão morrendo, a China vai ter que importar carne de outro país. De um país que tenha capacidade de suprir as necessidades. Um país grande, que produz bastante. Faz sentido. Neste mundo globalizado, qualquer notícia no exterior pode afetar muito aqui dentro do Brasil. Por isso, investir em empresas é um pouco mais complexo. Não é tão simples quanto fundos imobiliários. Agora, o quarto aspecto. Risco. Tudo nessa vida tem riscos. Até a poupança. Não sei se vocês já ouviram falar num tal de Fernando Collor. Eu não admito qualquer insinuação, incluindo o meu nome em qualquer atitude ou atividade de terceiros, sobretudo porque é dito e sabido que eu não tenho nada a ver com isso. Então, tudo tem risco. O maior risco do fundo imobiliário é a vacância, perder o inquilino, principalmente se o fundo tiver poucos imóveis. E isso ocasionaria numa perda de rendimento. No pior das situações, o cotista tem o dever de pagar pelos custos do imóvel desocupado. É isso aí mesmo, tem que pagar pelos custos do imóvel desocupado, como IPTU e manutenção. Estão mexendo no meu bolso. E mais raro ainda é quando um imóvel implode. Caso aconteceu recentemente em Fortaleza, um imóvel simplesmente caiu e perda total. Se tratando de empresas, é muito mais fácil uma empresa falir do que um prédio cair. Rimou. Eu sou um poeta. Não, nada a ver, irmão. O lado bom das ações é que, se a empresa tiver prejuízo, você não tem que arcar com nada. O problema vai ser da empresa. É como ser tio. Você brinca com seu sobrinho, quando você cansar ou o menino se cagar todo, você devolve para os pais. É importante lembrar também que a empresa tem um risco que vai além da falência. Pode ser que a empresa que você comprou há um tempo atrás nunca mais volte ao preço inicial que você pagou por ele. Antigamente, a fábrica de velas era onipotente, até a chegada da energia elétrica. Ainda existem fábricas de velas, porém, nunca vai valer o tanto que valia anteriormente. As coisas andam, a tecnologia anda. E dependendo de onde você coloca esse dinheiro, pode ser que você nunca recupere esse investimento inicial. Quem for investir em ações tem que ter em mente que a bolsa de valores é muito volátil. E que em alguns casos, mesmo a empresa sendo muito boa, ela pode cair até 30% sem nenhuma explicação lógica. E quem não tem estômago vende e realiza o prejuízo. E logo depois a empresa volta a subir novamente. Isso acontece muito. Então tem que ter estômago para poder aguentar umas baixas de 20%, 30% ou até 50% do seu ativo sem que você se preocupe com isso. Caso você invista R$1.000, o máximo que você vai perder é os R$1.000. Mas também você pode ganhar múltiplos muito altos desses R$1.000. Como foi o caso da Magazine Luiza, que foi 300 vezes. Pense nisso. E para finalizar, os grandes conhecedores do tema dizem que os FIIs são ótimos para construir renda passiva.
e as ações são ótimas para construir riqueza. Agora cabe a você escolher o que melhor se encaixa no seu perfil. Lembrando que você pode colocar também pesos diferentes de acordo com o tipo de risco que você quer arcar. Vai depender exclusivamente de você. Então faça bom uso da sua consciência, tá ok? O vídeo termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Caso tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino para poder receber mais notificações. E caso tenha algum comentário, pode deixar aí embaixo que eu responderei assim que possível, tá ok? Um beijo e até mais!